Olá pessoal, aqui é o Wagner, tá? Eu agora vou fazer algumas videoaulas sobre questões de concurso, tá? Depois de uma série de vídeos aí de questões do Enem resolvidas aí, comentadas, né? Eu vou agora para uma série aí de questões de concurso. Bem, teve algumas questões de concurso agora do Banco do Brasil, tá? 2014. E em seguida agora já vai ter o concurso da Caixa, tá? Então aqui tá o conteúdo da Caixa, né? O edital aí da Caixa, né? Quem a banca é a CESP, tá? O estilo certo ou errado, não é uma questão errada, não acerta. Então, matemática basicamente aí é a matemática financeira e tem também a parte aí de raciocínio lógico, tá ok? Então aqui você tem aqui um livro onde aborda todo o conteúdo de matemática financeira e aqui um livro, né, onde aborda todo o conteúdo de raciocínio lógico. Vou deixar aí na descrição do vídeo esse simulado, tá? Aqui você tem um simulado onde você vai ter ideia do tipo de questão, né, de CESP que pode cair aí na sua prova, tá ok? Então vou começar aí com algumas questões do Banco do Brasil, comentar algumas questões, sempre com dicas e macetes, né? Porque a ideia é sempre você otimizar seu tempo, né? Resolver as questões o mais rápido possível, para ganhar tempo com outras questões, tá ok? Então, vou iniciar aí, né, com essa frase aí do Albert Einstein, tá ok? Que ele diz o seguinte: por que nos torna aí tão pouco felizes essa maravilhosa ciência aplicada que economiza trabalho e torna a vida mais fácil? A resposta é simples: porque ainda não aprendemos a nos servir dela com bom senso. Então vamos ver aí o que Einstein quer dizer, né, resolvendo algumas questões, tá? Porque se você aplicar a matemática direitinho, com certeza aí ela vai facilitar a sua vida, tá ok? Então vamos ver isso, ó. Então uma das questões aí, ó, tem várias questões, tá? Caiu no banco, eu vou resolver algumas que eu achei bem interessante, tá? Uma delas é essa, ok? Então aqui ele disse que o dígito das unidades é dado por essa diferença, tá? Ele representou aí pela letra D. E ele foi bonzinho porque ele já disse a você aqui o que ele quer, tá? Eu quero o dígito das unidades dessa diferença aqui, tá? Ele não precisava dizer isso porque isso já está aqui, tá ok? Então ele foi bonzinho, então ele está pedindo aqui o dígito das unidades dessa diferença, tá? Então vamos ver aí qual é a solução, beleza? Então olha só, então em resumo ele quer o dígito das unidades dessa diferença aqui. Então, se você não usa a matemática aí com bom senso, né, como deu Einstein, você vai passar aqui uma hora ou mais, um tempão para resolver isso aqui. Calcular esse número gigantesco ao cubo, depois calcular esse número, né, o mesmo número gigantesco ao quadrado, depois subtrair, né, fazer um menos o outro. Então vai levar muito tempo, então você tem que ser esperto. O cara quer o dígito das unidades, então usa a matemática com bom senso. Então qual é a ideia? A ideia é simples, né? Você tem um número aqui que termina em 7, né, menos um outro número aqui, né, que termina em você tem um número aqui, né, que o dígito da unidade é 7 e você quer levar ele ao cubo, e aqui ele termina em 7 e você quer levar um número que termina em 7 ao quadrado, tá ok? Então olha que legal, o número que termina em 7 ao cubo é o que? Então vamos lá, então 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, tá ok? E 7 aqui ao quadrado vai dar 7 vezes 7, olha que legal. Um número, né, que termina em 7 ao cubo, você vai ter que fazer isso, tá ok? Vai ser um número, né, que termina em 7 vezes outro, esse mesmo número que termina em 7 e aqui termina em 7. Então olha só, 7 vezes 7 dá 49, ou seja, um número que termina em 7 vezes outro número que termina em 7 vai dar um número que termina em 9, tá? Então o número que termina em 9, né, vezes o número que termina em 7 vai dar um número que termina em 3, tá ok? Então esses caras aqui que aparecem aqui eu não estou interessado, eu só estou interessado no último, no das unidades, 3, tá? Então o número que termina em 7 vezes o número que termina em 7 dá um número que termina em 9, no caso aqui, ó, 7 vezes 7, 49, terminou em 9, né? Então 49 vezes 7, né, ia dar isso aqui, mas eu não estou interessado, eu só estou interessado no 3, ou seja, o número que termina em 9 vezes o número que termina em 7, né, 9 vezes 7, 63, então daria um número que termina em 3. Tá? E aqui, ó, 7 vezes 7 é 49, né? Então dá um número que termina em 9. Em resumo, a gente tem o quê? Que esse número gigantesco elevado ao cubo vai dar um número que termina em 3. E esse número aqui gigantesco elevado ao quadrado vai dar um número que termina em 9. Simples assim. Então, o número que termina em 3 menos um número que termina em 9 vai dar um número que termina em quê? Então, o número que termina em 3 menos um número que termina em 9. Então, vai ficar 9 para quanto? 9 para 13, né? Então tem um 9 para chegar em 13 e falta 4. Logo, essa é a opção correta, tá? Vai dar um número aí que termina em 4. Ou seja, aquele Dzinho vale 4, que é o dígito das unidades, tá ok?
Então esse Dzinho aqui, que representa os das unidades dessa diferença, vale 4. Letra B, tá? É assim que faz questão, tá? Como a gente diz, tem que usar a matemática com bom senso, ela facilita a nossa vida. Mas duas questões interessantes aí que eu achei desse concurso foram essas de aí. Então aqui ele deu a variância, tá, de um conjunto de dados que vale isso aqui, e ele perguntou em seguida, né? Ele estava perguntando a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil e o coeficiente aí de variação. E o legal aqui que tem o respectivamente, né? Se você ver aí minhas videoaulas de questões do Enem sobre técnicas de chute, entre outras coisas, você vê que esse respectivamente é como se ele estivesse dando mais chance a você, tá? Então, como ele está pedindo respectivamente, ele está dizendo assim, ó, se tu não sabe um, tu pode saber o outro, e tu pode ser que tu consiga resolver. Então aqui, se você fosse usar a técnica do chute, como ele fala respectivamente, ele quer dizer, eu quero primeiro que você ache isso aqui, ó, né? Então eu quero primeiro, estou perguntando a você se você sabe, né? Aqui no caso aí você teria que saber a definição de quartil. E depois eu quero o valor aí do coeficiente de variação. Então primeiro quartil, depois variação. Tá? Então basicamente é isso que ele quer. Se você fosse usar a técnica do chute, né? Você chutaria aí em que? O que aparece mais aqui, usando a mais voltada, né? A dimensional, né? Então aqui na letra A tem a dimensional, aqui, né, na B também tem a dimensional, na C também. Então aparece bastante. Então você chutaria na A, na B ou na C, tá ok? Seriam as melhores opções aí usando a técnica do chute, né? No caso, estou usando a técnica da mais voltada. Beleza, vamos ver como é que se resolve isso. Em seguida a gente vai resolver essa questão aqui de juros, tá? Bem bacana também. Então vamos lá. Infelizmente você teria que saber, né, o significado dessas coisas aqui, tá? Às vezes, observe que está como se ele pedisse as duas coisas, né? A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil e o coeficiente de variação. Então, às vezes, se você sabe apenas uma definição, por isso que eu estou dizendo que está dando chance. Porque às vezes se você souber apenas uma, vamos supor que você não sabe o que é o coeficiente de variação, mas você sabe o que significa quartil. Pode ser já suficiente para você resolver a questão, matar. Se você pode ser que você não sabe o que é quartil, mas você sabe o que é coeficiente de variação. Pode ser que isso já seja necessário para você matar a questão, tá ok? Então fique esperto quando ele pede respectivamente, porque isso pode ser uma grande dica, tá? Então vamos lá. Bem, então ele deu a variância, né? Então você teria que saber algumas coisas. Então vamos supor aqui que você sabe o que é coeficiente de variação. O que é que significa isso? Significa que é a razão, né, a divisão entre o desvio padrão e a média. Mas o que é o desvio padrão? Né? A média é simples, você entender o que é a média aritmética, tá? Você pode ver aí uma videoaula minha sobre estatística que tem aí algumas questões do Enem, alguns exemplos aí sobre essas coisas aqui, tá ok? Então desvio padrão, a definição é o quê? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Então, dada a variância, basta você achar a raiz quadrada que você tem um desvio padrão. Então, assim, a gente tem o seguinte. Ele deu aqui a variância, então eu quero o desvio padrão, né? Que eu quero calcular o coeficiente de variação e eu preciso do desvio padrão. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada, né? Da variância. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada da variância que vale 4 metros quadrados. Pessoal, essa questão nada mais é do que análise dimensional. Veja a minha videoaula de análise dimensional. Em seguida eu vou colocar aí alguns simulados, algumas questões sobre análise dimensional que cai muito no Enem. Então aqui é análise dimensional, é só você analisar a dimensão, só isso, mais nada. Então o que acontece aqui, ó? Então não estou nem aí para esse 4, tá? Eu vou usar análise dimensional, só vou analisar a dimensão. Então se eu tenho uma raiz quadrada de metro ao quadrado, né? Se eu ver isso aqui como uma variável, tipo m ao quadrado, então a raiz quadrada de m ao quadrado é m. Porque m vezes m dá m ao quadrado, tá ok? Então a raiz quadrada, né, de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de y ao quadrado é y, tá ok? Então a raiz quadrada de m ao quadrado é m, ou seja, vai dar alguma coisa em metro. Então se eu extrair a raiz quadrada de alguma coisa que tem m ao quadrado, então o resultado vai dar alguma coisa em metro. Vai ser m, tá? Então o que é que acontece? Coeficiente de variação vai ser o quê? Vai ser alguma coisa, né, em metro, né? Porque a gente já viu aqui que a raiz quadrada, né, de metro ao quadrado é metro. Então, vai ser alguma coisa em metro dividido pela média. A média vai ser dada o quê? Em metro. Tá? Vai ser dada em metro. Então, na verdade, você tem que a amostra são dados que são dados em metro. Porque você, quando calcular a variância você vai ver na definição que são soma de coisas elevada ao quadrado, né? Soma de diferenças elevada ao quadrado. Então, logo a amostra é dada em metro. Porque você, quando achar a variância, você vai ter que elevar ao quadrado. Então vai ficar metro ao quadrado. Então a amostra é dada em metro.
tá? Os dados são dados em metro. Então o que acontece? Então logo a média é dada em metro, que a média é o que? A soma, né? Dividido pela quantidade. Então você vai somar coisas que são dadas em metro, então você vai ter metro. Por exemplo, 2 metros com 5 metros dá 7 metros. Então se você soma coisas em metro, você tem a resposta em metro, tá? Então a média é dada em metro. Então uma coisa em metro dividido por uma coisa em metro, o que vai acontecer? Esse metro de cima vai ser cancelado com o metro de baixo. Então você vai cancelar o m de cima com o m de baixo. Você vai ficar uma coisa sem dimensão, né? Então vai pegar um número dividido por outro, pronto. Você vai ter apenas um número. Não vai ter mais essa dimensão, não vai ter mais a unidade. Porque o metro de cima vai ser cancelado com o metro de baixo. Então você vai ter uma coisa sem dimensão, que chamamos de adimensional, sem dimensão, tá? O prefixo A, né, significa aí que não tem dimensão, sem dimensão, adimensional, beleza? Bom, mas com isso era necessário para resolver a questão, então vamos lá. Então você tem aí que o coeficiente de variação é dimensional, né? No caso o segundo, né? O segundo item. Então a letra A, que o segundo item é dimensional, pode ser, e aí você ficaria em dúvida, pessoal, entre a A e a C, tá? Porque aqui tem a dimensional e aqui também. Então você teria, se você não sabe o que é quartil, você teria que chutar entre a A e a C, tá ok? Bem, mas vamos supor que você sabe o que é isso aqui. Aí você mataria a questão, não precisar nem saber o que é coeficiente de variação. Porque o que é quartil? É nada mais, nada menos do que coisas que envolvem a amostra, tá? No caso, o quartil está envolvendo aí as quarta parte, tá? Você pode ver depois aí algum conteúdo sobre isso, né? Pesquisar a definição disso aqui, de quartil. Então isso aqui tá só, o quartil, ele quer, no caso, a diferença, né, entre o terceiro e o primeiro, ou seja, é da amostra, tá? Tem várias outras definições, então envolve a amostra. Então você vai pegar o primeiro quartil, então um número lá dado em metro, da amostra, e o terceiro também dado em metro. Então você vai ter uma diferença de metro com metro, que vai dar uma resposta em metro, tá ok? Então logo vai ser uma resposta em metro. Então logo, o que acontece? Aqui a letra A é metro quadrado? Não. Adimensional? Não. Possui unidade de metro. Então a única, né, que tem aqui dizendo que possui unidade de metro é a letra C, ó. A D já tem metro ao quadrado, e a letra E também. Então você teria que saber as duas definições. Se você sabe o que significa, né, quartil aqui, você ficaria em dúvida entre a letra C e a letra E, porque todas as duas iniciam com metro. Aí não dá para você matar a questão. E se você sabe apenas o que significa coeficiente de variação, você ficaria em dúvida entre a A e a C, tá? Então, para matar a questão, você tem que saber os dois. E assim a gente fica com a letra C, entendeu? Então, aqui, ó, quartil é o que? Faz parte da amostra, tá? Então, dá uma amostra, aqueles dados da amostra, né? Vai ter certo partes ali que ele chama de quartil, tá? Aí você vai ter que dar uma olhada na definição. Então, a diferença de metro com metro é metro, tá? E aqui, com a coeficiente de variação, a gente viu que dá um dado adimensional, ou seja, sem dimensão, beleza? Então aí a gente fica com a letra C. Vamos para a próxima questão, questão de juro composto, tá ok? Bom, ele deu aí, né, o primeiro montante, né? Observe que ele falou aqui, ó, considerando a mesma taxa de juro composto, se é indiferente receber R$1.000 daqui a 2 meses ou 1.210 daqui a 4 meses. Então, hoje esse dinheiro vale quanto? Sabendo que é a mesma coisa, tá? Equivale, tanto faz você receber R$1.000 daqui a 2 meses ou 1.210 daqui a 4 meses. Se essas coisas são equivalentes, se for indiferente, então quanto é que eu tenho hoje? Então aqui ele deu o valor futuro, né? Então logo ele deu o montante, tá? O valor presente é o capital. Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Então ele deu aqui, ó, o montante, né? 1.000 e depois ele deu o segundo montante que é 1.210, né? Então tem o mesmo dinheiro, né? O mesmo capital. E aqui eu tenho uma fórmula do juro composto, tá ok? Então composto, regime composto sempre tem uma exponencial, tá? Então vamos lá. Então aplicando aqui esse 1.000, né, na fórmula, você tem aqui o montante, que é 1.000 é igual o capital, né, a taxa você não tem, e o tempo aí ele disse 2 meses. Fazendo a mesma coisa aqui com esse montante, né, você vai ter isso aqui, tá ok? Só que agora o tempo é 4 meses, né, que é o N. Então observe, aqui, né, isolando o C, né, quem é C aqui nessa equação aqui? O C vai ser o que, pessoal? Então aqui eu vou usar o princípio fundamental da proporção, né, extremo pelo meio. Então observe que legal. C vai ser igual a quem? Aí eu já boto uma fração. Aí eu tô em dúvida aqui, no numerador e no denominador. Eita, quem vai ser o numerador? Vai ser 1.000 ou vai ser isso? Simples, ó. O C está multiplicando isso aqui, ó, essa expressão que está no parênteses, ó. Então, ó, quando você multiplica e inclui isso aqui, ó, então o C está multiplicando a expressão. Se você bota 1.000 embaixo,
você estaria multiplicando 1000, né? Que está errado, você não está multiplicando 1000. Você está multiplicando essa expressão, tá? Então, logo, essa expressão tem que ficar embaixo, tá ok? Então, quando você multiplicar isso em cruz, você vem para essa equação, tá? Então, logo, essa equação e essa são equivalentes, tá? Então, C vale isso aqui. Quando você isola aqui, a mesma coisa, né? Isolando C aqui, você tem o quê? Você tem isso aqui. Por um lado, C vale isso, por outro lado, C vale isso. Então, logo, essa expressão aqui é igual a essa, porque todas as duas valem C, tá? Então, é lógica. Então, você tem isso aqui. Aí, você pode aí querer fazer mesmo um de coisa e acabar se complicando. Aqui, você sempre usando a matemática com bom senso, como diz aí o Einstein, tá? Então, observa que bacana, ó. Tem essas coisas aqui, então já vou pegar essas coisas, essas expressões, ó, já vou colocar assim, tá? Por quê? Porque tem a mesma base. E aí eu vou usar a matemática com bom senso para facilitar a minha vida, tá? Agora eu tenho dúvida, né? Essa coisa dividido por essa, isso é igual. Aí aqui eu vou ter uma outra fração. Eu estou em dúvida de novo no numerador e no denominador. Aí de novo, ó, a propriedade fundamental das proporções, né? Multiplicar em cruz, né? O 1000 aqui, tá multiplicando quem? Tá multiplicando o 1 mais i elevado à quarta, tá? E 1210 tem que multiplicar 1 mais i elevado à segunda. Então, quando você vem para aqui, também tem que estar na mesma lógica, tá ok? Então, observa. Se você colocasse 1210 embaixo, estaria errado. Porque se tivesse embaixo 1210 estaria multiplicando quem? 1 mais i à quarta, que é mentira. Porque 1210 está multiplicando 1 mais i elevado à segunda, tá? Então, essa é a lógica, tá? Então, sempre aí, ó, extremos pelo meio. Então, o que acontece aqui, você tem divisão de potência da mesma base. Repete a base, que é 1 mais i, e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2, tá? Ou seja, se 1 mais i aparece aqui em cima 4 vezes, e aqui embaixo eu tenho que 1 mais i aparece 2 vezes, então logo eu posso cancelar, né? Cortar 2 vezes em cima e 2 vezes embaixo, e vai restar apenas 2 vezes em cima, tá ok? Então, eu vou ficar aqui com 1 mais i elevado à segunda, né? Então, você pode usar as propriedades aí de potenciação. Repetiu a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 4, 4 menos 2 dá 2, tá? E aqui ó, você cancela um zero, né? Divide em cima e embaixo por 10. Dividindo aqui por 10, cancelou esse zero. Dividir aqui por 10, cortou com esse zero. Então, cortando esse zero com esse, você tem aí 121 dividido por 100, né? Ou seja, 121 por 100. Então, 1 mais i ao quadrado é igual a isso. Se você tem que uma coisa ao quadrado vale isso, você aplica a operação inversa, né? Então, logo você tem o quê? Que se uma coisa ao quadrado, né, vale isso, logo essa coisa é a raiz quadrada, tá? Desse valor, beleza? Então, logo você tem que 1 mais i, né, que é a coisa que está levada aqui ao quadrado. Então, você tem que 1 mais i é igual a raiz quadrada dessa divisão. Tá? A raiz quadrada dessa divisão equivale a achar a raiz quadrada do de cima, dividida aí pela raiz quadrada do de baixo, tá ok? Se você quiser dividir 121 por 100, fica à vontade. Mas aí sempre usa a matemática com bom senso. Então, o melhor caminho é esse, é o mais rápido. Então, a raiz quadrada de 121 vale 11, a raiz quadrada de 100 vale 10. 11 dividido por 10 vale 1,1. Logo, você tem que 1 mais i é igual a 1,1, tá? Então, eu estou interessado em quem? Ele quer saber C, ou seja, o dinheiro hoje, o presente. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, 1 mais i, e vou jogar ou nessa, tanto faz. Eu escolhi a primeira, tá ok? Então, olha só. Então, eu tenho que C é igual a 1000 dividido por 1 mais i ao quadrado. Mas quem é 1 mais i? 1 mais i eu já achei aqui, ó. 1 mais i vale 1,1. Então, vou ficar com 1,1 elevado ao quadrado, tá ok? Então, repetiu 1000. 1,1 ao quadrado é quanto? 11 vezes 11 dá 121. Então, 1,1 ao quadrado, vou ter aí duas casas decimal. 1,21, tá ok? Então, logo, ó, dividir 1000 por isso aqui, ó. Divisão com vírgula. Então, o que é que eu vou fazer? Matar a vírgula ao denominador. Então, para matar a vírgula, eu tenho que pegar essa vírgula e deslocar ela duas casas decimais. Isso equivale a multiplicar por 100. O 100 tem dois zeros, ó. Então, duas casas decimal, 1000, três casas decimal, tá? Então, eu multiplico por 100 embaixo. A vírgula se desloca duas casas. Se eu multipliquei por 100 embaixo, então tenho que multiplicar por 100 em cima para não alterar, tá ok? Não alterar a fração. Então, vamos lá. Multiplicando por 100 em cima, basta acrescentar aqui, ó, dois zerinhos, tá? Então, fui repetir o 1000, acrescentei dois zerinhos. Embaixo, a vírgula sumiu, tá? Então, fiquei com essa divisão. 100.000 dividido por 121. Né? Eu estou fazendo concurso, então tem que ser rápido. Como é que eu faço essa divisão? Vamos lá? Então, você ia montar esse dispositivo prático, né? Então, você quer saber qual o número que multiplicado por 121 dá o mais perto possível aqui de 1000, né? Porque você vai pegar aqui 1000, né? Que já dá, né? Tem aqui 100, 100 é menor do que 121, não dá. Então, você pega mais um dígito aí
vai ficar 1000 e 1000 dá, que é maior do que 121. Então, qual o número que multiplicado por 121 dá 1000? Então, você vai fazer alguns testes. Se você testar o 9, você vai ver que 121 vezes 9 vai passar de 1000. Então, não pode ser 9, tem que ser abaixo de 9. Então, 8. 8 vezes 101 dá isso aqui, ó. Tá? 968 para 1000, restou 32, você poderia continuar a divisão. Pessoal, você poderia continuar a divisão, mas não precisa, é concurso. O primeiro dígito é 8 da resposta, então você vai observar na questão, ó, que legal. A única opção aqui que o primeiro dígito é 8 é a letra E. Acabou, marca E, não precisa achar o resto. Agora, se tivesse outra opção que o primeiro dígito é 8, você ia continuar a divisão para quê? Para saber quem é o segundo dígito, tá? Então você ia continuar aqui, ó, para saber quem é o segundo dígito. Então aqui restou 32, você ia descer o próximo zero e ia continuar para saber quem é o segundo. Se o segundo dígito fosse diferente, acabou, já marca. Se for igual, aí você vai continuar na divisão. Percebeu a ideia? Como aqui o único dígito aqui, o primeiro aqui, é o 8, a única opção que tem como primeiro dígito 8 é a letra E, então marca a letra E, acabou, não precisa continuar, tá? Não precisa continuar. Agora, se você quiser dividir, você vai aqui, ó, você vai ver que bate direitinho, tá? Então você vai pegar aqui, ó, 100.000, né, dividido aí por 121, e você vai ver que vai bater direitinho, tá? O 826,44, né? Aí na questão ele deu um arredondamento, né? Ele arredondou aqui, né, para 45, tá ok? Então aí a gente fica com a letra E, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou deixar aí o simulado, tá? Baixa aí o simulado, tá? Tente resolver as questões, tá? Então tem aí a matemática financeira, raciocínio lógico, tá ok? Se tentar resolver qualquer dúvida, entre em contato, beleza? Então é isso aí.